Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com aqui do seu Santo Bom Espírito. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Teve uma quinta-feira, não essa quinta-feira passada agora, a outra quinta-feira, a gente estava falando sobre a impossibilidade dos mortos em se comunicarem com os vivos, que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. E a gente chegou até a usar esse texto para mostrar isso. Sabe que tanto Lázaro como o rico morreram e os dois foram para o Hades, os dois foram para o inferno, mas havia um grande abismo que separava Lázaro do rico. Lázaro estava sendo consolado por Abraão e o rico estava em tormentos. E Abraão vai dizer que é impossível o rico passar para o lado de lá, e também é impossível quem está do lado de lá passar para o lado de cá. Sabe, se é impossível eles estarem nesses lugares, quanto mais eles conseguirem vir até aqui entre nós para conseguir passar um recado. Sabe, então a impossibilidade de se comunicar com os mortos. O que nós temos hoje são espíritos malignos se personificando em pessoas, em parentes, em pessoas que já morreram, para enganar as pessoas. A palavra de Deus fala que é impossível essa comunicação, e essa passagem nos ensina muito mais do que isso. Sabe, Jesus contou essa passagem. Sabe, a primeira coisa que Jesus quer nos fazer refletir aqui é sobre a morte. Sabe, um dia nós vamos morrer. E é comum hoje as pessoas viverem como se elas não fossem morrer nunca. Sabe, eu conheci pessoas que estavam com 70 anos e elas ainda estavam com sonhos de montar empresa, de comprar isso, de comprar aquilo outro. Parecia que ele ia viver até 200 anos. Sabe, estava no fim da vida, mas ele vivia como se não fosse morrer nunca. Sabe, e Jesus retrata essa realidade porque hoje nós não paramos para pensar nisso. Sabe, hoje em dia você vai num funeral, sabe, e o funeral é para isso. Sabe, o funeral não é para você rever os parentes. Nossa, que saudade! Faz tempo que a gente não se vê. Sabe, o funeral não é para isso. Sabe, o funeral é para que nós venhamos olhar lá para o morto e para que nós venhamos a nos lembrar que dessa terra nós não vamos levar nada. Sabe, de que se nós não buscarmos as coisas eternas,
Se nós não buscarmos um tesouro eterno, sabe, aquele é o nosso fim. Sabe, tudo que nós ajuntamos vai ficar. Sabe, então Jesus, essa é a primeira coisa que Jesus quer despertar na mente daqueles que estão ouvindo. E essa é a primeira coisa que Jesus quer despertar na nossa mente também. Sabe, essa palavra aqui nos ensina que há um tormento para os ímpios. Sabe, há um lugar de tormentos para os ímpios. A gente vê que o rico aqui, ele está sendo atormentado. Sabe, ele quer uma gota d'água para que ele possa se refrescar. Porque estou sendo atormentado nesta chama. Sabe, isso é uma coisa que muitas pessoas não aceitam. Sabe, hoje muitas pessoas acreditam no universalismo. Não, Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar todo mundo, porque não é possível um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia mandar pessoas para o inferno. Não, eu não acredito nisso. Deus vai salvar todo mundo, sabe? Muitas pessoas acreditam no universalismo, sabe? Ou eles acreditam no aniquilacionismo, sabe? Não, o ímpio que for condenado, ele vai morrer e pronto, acabou. Sabe? Não tem esse negócio de ficar sendo atormentado lá, sabe? Isso não existe, sabe? Muitos creem nisso, sabe? Mas Jesus deixa claro o que acontece. Sabe, irmãos, ele estava sendo atormentado. Sabe, é um tormento eterno. Porque quando você ofende a um Deus que é eterno, sabe, a punição é eterna. Sabe, e Jesus, ele está nos advertindo a esta realidade. Sabe, e quando as pessoas dizem, não, eu não posso aceitar um Deus que condena as pessoas eternamente no inferno, sabe, porque elas estão servindo ao Deus na cabeça delas. Sabe, irmãos, é por isso que Deus precisa ser revelado a nós. Nós não conseguimos compreender Deus, alcançar Deus através do nosso próprio raciocínio, através da nossa própria mente, através da nossa própria concepção. Sabe, não adianta nós imaginarmos um Deus e nós estarmos aqui adorando o Deus imaginário da nossa cabeça. Sabe, irmãos, é preciso que a palavra de Deus nos revele quem Ele é. Sabe, é por isso que a gente, na hora da palavra, sabe, espera a revelação da palavra, sabe, para que nós venhamos a conhecê-lo. Sabe, e Jesus alerta para essa realidade. Sabe, irmãos, uma punição eterna, um tormento eterno, sabe, e uma alegria eterna, sabe, um gozo eterno. A gente vê que Abraão estava sendo consolado, sabe, e eles conseguiam ver um ao outro. Hoje, quando um crente morre no Senhor, hoje ele não vai mais para esse lugar. Sabe, depois que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo tirou todos eles do inferno, que ainda não era o lugar ideal para eles, eles não estavam em tormento, mas não era o local ideal para eles. Quando Jesus Cristo morreu, ele foi até o inferno, resgatou todos eles e levou todos eles para o céu. Sabe, e por que eles não foram para o céu antes? Porque ninguém pode ir para o céu com pecado. Sabe, irmãos, e não existe ninguém na terra sem pecado. O único que não pecou nessa terra é Jesus Cristo. Sabe, então quando nós morremos hoje, nós vamos para o terceiro céu. Sabe, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Aí onde é o primeiro céu? O primeiro céu é esse céu azul aqui que a gente vê, a atmosfera. O segundo céu é o espaço. E o terceiro céu é onde se encontra Deus. Sabe, Apocalipse 6:9 fala sobre aqueles que foram mortos na grande tribulação. Eles estão debaixo do altar clamando a Deus. Sabe, até quando o Senhor não vinga e não faz justiça no nosso sangue? Eles estão lá no terceiro céu. Sabe, irmãos, é para lá que nós vamos hoje. Então essa palavra, o local de tormento continua o mesmo. O local de tormento continua o mesmo. Quem morre, os ímpios que morrem estão indo para esse local de tormento, e depois eles vão para o lago de fogo ainda, que é pior do que esse local aqui onde eles estão. É onde o Apocalipse fala. Então a palavra de Deus, ela nos adverte para essa realidade. A realidade do inferno, a realidade do tormento para os ímpios, e a realidade da alegria dos justos, sabe, do gozo dos justos, sabe, e é isso que nós temos que nos atentar na palavra de Deus, sabe. Não adianta nós caminharmos com Deus do jeito que a gente quer, não adianta a gente caminhar com Deus do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, sabe. Muitas pessoas estão fazendo dessa passagem aqui uma metáfora,
Sabe, eles leem essa passagem aqui, eles vão dizer, não, essa passagem aqui é só para ensinar que o rico deveria ter ajudado o pobre. Mas não leva em consideração não, essa parte do inferno, essa parte aqui, não. O intuito da passagem é para dizer, sabe, que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Sabe, o intuito da passagem não é só esse. Sabe, nós não podemos fazer dessa passagem literal, sabe, uma metáfora. Sabe, a palavra de Deus, ela usa muitas metáforas. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o pão da vida. Sabe, Jesus não é um pão. Sabe, mas é uma metáfora para dizer que nós devemos nos alimentar dele. E nós devemos nos satisfazer, nós devemos estar satisfeitos nele. A palavra de Deus fala que Jesus é a água da vida. Sabe, Jesus não é a água. Sabe, é uma metáfora para que nós venhamos a entender que nós só vamos estar saciados nele. Né, irmãos? A palavra de Deus usa muitas metáforas. A palavra de Deus vai dizer que nós somos um corpo. Sabe, irmãos? E cada um de nós somos um membro. Né? Se todo mundo quiser ser olho, onde é que vai estar o pé? Se todo mundo quiser ser pé, onde é que vai estar a cabeça? Sabe, a palavra de Deus usa de muitas metáforas, mas mesmo nas metáforas, nós não podemos ir longe demais nas metáforas. Porque quando nós vamos longe demais na metáfora, sabe, nós perdemos a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. E o que a palavra de Deus está querendo dizer? Sabe, que nós somos um corpo unidos através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Não é todo mundo, sabe, que vai ser um pregador. Não é todo mundo que vai ter um dom excelente de evangelizar, apesar de todos evangelizarem. Não é todo mundo que vai ter um dom excelente de ensinar. Não vai ser todo mundo. Mas nós juntos nos completamos e formamos um corpo. É isso que a passagem está querendo dizer quando ela diz que nós somos um corpo. Mas quando nós vamos longe demais na metáfora, sabe, quando nós começamos a dizer, não, nós somos um corpo e cada um pensa de um jeito. Nós temos que respeitar porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma concepção, sabe, aí a gente perdeu o texto bíblico. Sabe, irmãos, a gente perdeu a passagem, porque muitas pessoas estão entendendo, vamos respeitar aquelas pessoas lá que estão vendendo a fé, vamos respeitar, porque cada um tem uma concepção, sabe, vamos respeitar aqueles lá que acham que não precisa ter uma vida santa, sabe, vamos respeitar, porque cada um pensa de um jeito, mas junto nós somos um corpo, junto, não é isso que a passagem está dizendo, sabe, mas quando nós fazemos isso, nós perdemos o texto bíblico. Sabe, nós perdemos a passagem, sabe, então nós não podemos ir longe demais nas metáforas, sabe, e nós não podemos fazer daquilo que é literal uma metáfora, sabe, nós não podemos pegar a passagem lá, onde Davi derruba o gigante, sabe, irmãos, e nós não podemos dizer, o gigante representa as suas provas, e hoje o gigante vai cair, as suas provas vão acabar. Sabe, o gigante representa a sua enfermidade, e hoje o gigante vai ser derrubado. Sabe, nós não podemos fazer isso, nós não podemos pegar uma passagem literal e fazer uma metáfora. Sabe, irmãos, nós perdemos o texto bíblico. Davi, quando lutou com o gigante, sabe, irmãos, ele lutou com aquele gigante, porque aquele gigante desonrava a Deus. Sabe, irmãos, e o intuito da passagem, sabe, era dizer, lute na sua vida contra aquilo que desonra a Deus. Sabe, irmãos, e não de você, sabe, alcançar conquistas na sua vida. Sabe, irmãos, não é isso que o texto bíblico estava querendo dizer. Sabe, então é muito importante nós tomarmos cuidado com metáfora. Sabe, nós não podemos ir longe demais com as metáforas e nós não podemos fazer das passagens literais uma metáfora. E é o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma passagem literal de um rico que estava sendo atormentado. De um rico que estava sendo atormentado. As pessoas podem viver a sua vida, sabe, do jeito que bem entendem. Sabe, elas podem não se importar para a verdade da palavra de Deus, elas podem não dar mínima para nada, mas quando elas estiverem nesse lugar de tormento aqui, sabe, irmãos, aí elas vão se importar. Por com cada minuto da sua vida que elas perderam, que deveriam buscar a Deus e não buscaram. Sabe, irmãos, as pessoas podem achar que estão aproveitando o melhor dessa vida, mas quando elas estiverem nesse local de tormento aqui, sabe, irmãos, elas vão descobrir, sabe, que elas não viveram uma vida que glorifica a Deus. Sabe, irmãos, então a passagem bíblica, o texto bíblico, ele nos alerta para essa realidade.
Sabe, e a gente vê que o rico, quando ele está nesse lugar de tormento aqui, o que ele faz? Sabe, ele se preocupa com os seus irmãos. Sabe, ele se preocupa com a sua família. Manda Lázaro lá pregar lá para os meus irmãos, falar para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento. Sabe, o que a gente vê nesse argumento é que ele não se importava com a palavra de Deus. Sabe, se o rico se importasse com a palavra de Deus, ele iria saber que Deus condena a consulta aos mortos. Sabe, irmão, se o rico conhecesse a palavra de Deus, ele iria saber que Deus abomina quem se comunica com os mortos, quem tenta se comunicar com os mortos. Sabe, só que o rico, sabe, a gente vê que ele não se importa. Sabe, irmãos, ele não se importava com a palavra de Deus. Sabe, ele achava que se Lázaro fosse lá avisar para os irmãos dele, sabe, ter uma vida santa, eles iriam se converter, eles iriam ter uma vida santa. Sabe, quantas pessoas hoje acham que se tiverem uma experiência, sabe, elas vão caminhar com Deus? Sabe, quantas pessoas dizem, se tu me curar, eu vou caminhar na tua presença. Senhor, se tu fizer essa obra, se tu fizer esse milagre, Senhor, pode ter certeza que eu vou ser um servo firme e fiel até o fim. Sabe, quantas pessoas acham que se tiverem uma experiência, eles vão caminhar com Deus? Sabe, eu conheci um irmão que ele não ia para a igreja. Ele não ia para a igreja e os pais dele sempre iam para a igreja. E um dia ele ficou em casa e o diabo apareceu para ele. Ele ficou tão horrorizado, mas tão horrorizado, que na semana seguinte ele estava dentro da igreja. E eu vi ele testemunhando, e ele testemunhou, olha, eu estava em casa e o diabo apareceu para mim. Meu Deus do céu, que medo, agora eu vou caminhar com Deus. Agora eu vou fazer a vontade de Deus, agora eu vou ser um servo. Não deu um mês, estava fora da igreja de novo. Sabe, irmãos, não se caminha com Deus, sabe, por causa dessas coisas. Não se caminha com Deus por medo do diabo. Sabe, irmãos, não se faz um servo firme e fiel na presença de Deus, sabe, tendo uma experiência. Sabe, porque a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Sabe, se a fé de caminhar com Deus não for uma fé que vem, sabe, do Espírito Santo nos movendo para a palavra de Deus, sabe, irmãos, é impossível caminhar até o fim. Sabe, mas muitas pessoas têm a concepção do rico. Não, se eu tiver uma experiência, não, se Deus fizer essa obra, se Deus fizer esse milagre, sabe, eu vou caminhar. Sabe, o que Abraão vai dizer? Sabe, se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem os profetas, quanto mais ouvirão um morto. Sabe, irmãos, é o que a palavra diz. Se as pessoas não estão caminhando na presença de Deus por causa da verdade da sua palavra, você acha que elas vão caminhar porque elas alcançaram uma cura? Se as pessoas não caminham com Deus, sabe, porque elas entendem, compreendem de que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, se elas não caminham com Deus por causa disso, você acha que elas vão caminhar com Deus porque ganharam um carro? Porque receberam uma bênção? Porque receberam uma libertação? Porque receberam alguma coisa? Sabe, irmãos, isso não faz crentes fiéis na presença de Deus. Sabe, irmãos, Deus faz obra, Deus faz milagre, Deus faz. Ninguém está falando que Deus não faz, Deus faz. Mas aquilo que vai nos fazer ficar de pé na presença de Deus, sabe, é o Espírito Santo nos movendo para a verdade da sua palavra. Sabe, irmãos, e cada dia que passa, sabe, há uma geração de crentes buscando experiências. Há uma geração de crentes buscando sinais. Senhor, eu vou parar, Senhor, se tu não mandar um sinal hoje, eu vou parar. Sabe, como se ele fosse continuar se o sinal aparecesse. Sabe, irmão, se tu não fazer a obra, eu vou parar, sabe, como se ele não fosse parar do mesmo jeito. Sabe, irmãos, isso mostra incredulidade. Sabe, a verdade da palavra de Deus nos ensina a caminhar com Deus, mesmo diante de prova, mesmo diante de luta, mesmo diante de adversidade, sabe, mesmo diante de qualquer situação adversa que venha acontecer na nossa vida. Sabe, irmãos, então é o que nós temos aqui. Sabe, e qual que era o pecado do rico? Qual que foi o pecado do rico? Sabe, aqui fala que o pecado dele é que ele vivia uma vida para si. Sabe, muitos crentes hoje vão para o inferno porque eles vivem uma vida para si.
Sabe, irmãos, quando eles têm que escolher entre a verdade da palavra de Deus e o seu bem-estar, sabe, quando eles têm que escolher entre a verdade da palavra de Deus, sabe, e o seu sustento, sabe, irmãos, eles escolhem as suas vontades. Sabe, irmãos, eles escolhem as suas necessidades. E o pior de tudo é que eles estão sempre se justificando. Não, mas tem que entender, né? Na profissão de advogado é assim mesmo. A gente tem que mentir toda hora, né? A gente tem que mentir, a gente tem que ser desonesto. Viver de advogado é assim. O que eu vou fazer? Sabe, então mude de emprego. Sabe, se o teu trabalho te faz corromper, te faz corromper o teu próximo, sabe, mude de trabalho. Sabe, irmão, simples assim, sabe? E esse é o problema, sabe? O problema não é quando o perdido erra e ele vira para Deus e ele fala: ó Senhor, perdoa, Senhor, porque eu fiz aquilo lá e não podia fazer. Ó Senhor, errei, perdoa, Senhor, porque eu errei. Sabe, o pior é quando o perdido vem e o perdido quer justificar o pecado. Não, mas ele tem que entender. Ele tem que entender que é a situação. Tem que entender que é o trabalho. Sabe, tem que entender, sabe, que a adversidade me fez ter aquela atitude lá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Diante daquela atitude, o que você esperava de mim? Sabe, eu esperava que você vivesse, que você colocasse a palavra de Deus em primeiro lugar. Sabe, irmãos, é o que Deus espera de cada um de nós. Sabe, irmãos, e Jesus alerta essa realidade, sabe, irmãos, para nós não ficarmos brincando de servir a Deus. Sabe, irmãos, ninguém está aqui brincando de servir a Deus. Sabe, irmãos, ninguém está aqui para fazer amizade. Quando a gente coloca amizades na frente do caminhar com Deus, sabe, irmãos, acabou a vida cristã. Sabe, irmãos, muitas vezes a amizade é virar para o nosso próximo e dizer: ó, arrependa-se disso aí que você fez. Sabe, mas muitos pregadores não, muitos pregadores estão dizendo: não, ó, não condena o teu próximo não. Ó, não fala do pecado do seu próximo não. Deixa que Deus faz a obra. Sabe, é tudo que o pecador quer ouvir. Sabe, tudo que o pecador quer ouvir é que ele continue no pecado e Deus não fale nada sobre isso. Sabe, mas o que a palavra de Deus nos diz é: se o pecador está no pecado e você não adverte sobre o seu pecado, ele irá para o inferno por causa do pecado dele. Só que o sangue dele das tuas mãos requerirei. Sabe, irmãos, nós seremos cobrados por aquilo que nós poderíamos ter falado e não falamos, por aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Sabe, irmãos, então Jesus Cristo está alertando essa realidade. Jesus Cristo está nos mostrando, sabe, ó, existe um galardão para aquele que serve a Deus. Sabe, existe um tormento para aquele que não serve. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, irmãos, então, o que a gente tem aqui, sabe, é Jesus relatando um fato, Jesus relatando um acontecimento. Apesar da gente ter escrito aqui que é uma parábola, sabe, esse título parábola aqui, isso não faz parte do texto sagrado. Sabe, se a gente pegar traduções mais fiéis à Bíblia do que essa daqui, não vai ter escrito parábola lá. Vai estar a história do rico e do Lázaro. Sabe, irmãos, porque Jesus Cristo está relatando um acontecimento que aconteceu entre o rico e entre o pobre, entre o rico e o Lázaro, que o pobre chamava Lázaro, o rico não é nem mencionado o nome do rico aqui. Sabe, hoje em dia nós conhecemos o nome dos ricos. Sabe, mas Deus se importou em deixar registrado aqui o nome do pobre Lázaro, que ele era fiel a Deus. Sabe, se nós formos fiéis a Deus, se nós caminharmos com Deus de verdade, sabe, se nós colocarmos a verdade da palavra de Deus em primeiro lugar, sabe, pode ter certeza que nós teremos o nosso nome lembrado por Deus também. Sabe, Jesus não vai se referir a nós, sabe, como um rico que foi para o inferno, como um infiel que não fez a vontade de Deus e foi para o inferno. Não, Jesus vai se lembrar de nós pelo nosso nome, vai nos chamar pelo nome. Sabe, irmãos, é o que a palavra de Deus nos mostra. Sabe, ele se preocupa muito com os seus familiares, ele se preocupa muito, sabe, com os seus irmãos, sabe, depois da morte nós não podemos fazer nada. O momento que nós temos de evangelizar a nossa casa, o momento que nós temos de evangelizar a nossa família,
Sabe, irmãos, é quando nós estamos vivos. Sabe, as pessoas não estão evangelizando os seus filhos, não estão evangelizando os seus irmãos. Muitas vezes tem pessoas que convivem dentro da casa, ele sai de casa, vai para a igreja todo dia, mas dentro de casa ele nunca falou de Deus com os seus familiares. Sabe, irmãos, e para onde você acha que eles vão? Sabe, irmãos, o que você acha que vai acontecer com eles? Sabe, irmãos, então é preciso nos lembrar, sabe, de evangelizar, é preciso nos lembrar de Deus quando nós estamos vivos. Porque quando nós morremos, sabe, não adianta nós ficarmos gritando. Sabe, nós vemos aqui que o rico ele se achava tão superior, sabe, ele se achava uma pessoa tão especial, ele estava tão acostumado a dar ordens em vida, que quando ele está lá no inferno, ele acha que pode dar ordem para o outro que está lá do outro lado, lá do abismo. Sabe, ele vai virar para o outro e vai dizer, manda Lázaro lá pregar para os meus irmãos. Olha só, isso mostra um dos motivos pelo qual ele foi para o inferno. Sabe, ele era orgulhoso. Sabe, ele se achava alguém especial. Ele se achava alguém, sabe, cheio de autoridade. Sabe, o orgulho vai levar muitos crentes para o inferno. Sabe, muitos crentes estão se orgulhando em si mesmo. Muitos crentes estão dizendo, sabe, é o meu dom. Sabe, é a minha capacidade. Sabe, é porque eu caminho com Deus. Sabe, é porque eu faço a vontade de Deus. Sabe, Deus fez a obra porque eu fui fiel. Sabe, Deus fez um milagre, sabe, porque eu perseverei. Sabe, é tudo Ele, olha só o orgulho. Sabe, ele não se volta para Deus e fala, não, foi a misericórdia de Deus na minha vida. E não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu ia estar perdido. Olha só o que vai levar muitas pessoas para o inferno. Sabe, o orgulho. É Deus que faz, mas elas acham que Deus fez, sabe, porque elas mereceram. Sabe, porque ela era capaz, porque ela era merecedora. Sabe, então é preciso que nós venhamos a tomar cuidado com o nosso orgulho. Tomar cuidado com o nosso orgulho, sabe, porque se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, sabe, é simplesmente porque Deus nos chamou, é simplesmente porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe, irmãos, então toda a honra, todo o mérito, toda a glória pertencem a Deus. Sabe, irmãos, e esse orgulho, sabe, de querer ter poder, de querer ter autoridade, de querer mandar, sabe, isso leva muitas pessoas à decadência. Sabe, isso leva muitas pessoas a não caminharem com Deus, porque Jesus Cristo falou, aquele que quiser ser o maior, sabe, seja o menor. Sabe, irmãos, hoje em dia todo mundo quer mandar. Sabe, irmãos, mas quem que quer obedecer? Sabe, irmãos, mandar, todo mundo quer ter um cargo grande, quer ter um mérito, quer ter um reconhecimento. Sabe, mas quem quer trabalhar de verdade quando ninguém está vendo? Quem quer buscar Deus de verdade quando ninguém está vendo? Sabe, hoje a característica dos crentes é querer parecer crente dentro da igreja, mas quando está lá fora, sabe, ninguém diz que ele é crente, porque ele age como um ímpio qualquer. Sabe, irmãos, então é preciso que nós venhamos a nos atentar para essa realidade. Sabe, caminhar com Deus não é brincadeira. Sabe, se nós não alcançarmos a vida eterna, nós alcançaremos a perdição eterna. Sabe, não é simplesmente morrer e acabou, não. É com perdição eterna. Será um momento aqui onde nós gostaríamos de morrer e não vamos conseguir morrer. Sabe, irmãos, é por isso que nós devemos nos atentar, por isso que nós devemos buscar a Deus. Sabe, a gente vê aqui Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro gostaria de se alimentar das migalhas do rico. Sabe, e uma vez eu vi uma pergunta assim: se Davi disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, sabe, por que Lázaro aqui estava comendo as migalhas? Por que Lázaro aqui estava mendigando? Né, irmãos, é uma boa pergunta. Se Davi falou, fui velho, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, por que Lázaro aqui está mendigando pão?
Sabe, irmãos, mas a primeira coisa, a gente não tem Lázaro aqui desamparado. Sabe, ele estava aqui amparado por Abraão. Ele estava sendo consolado, ele estava aqui regozijando junto de Abraão. Sabe, irmãos, e a gente vê que Deus foi no encontro dele. Sabe, o que o texto quer dizer, sabe, é que aquele que caminha com Deus, sabe, ele não vai ficar mendigando pão. Se ele puder trabalhar, se ele puder buscar Deus, sabe, ele não vai ficar mendigando pão. Sabe, porque tem pessoas que podem trabalhar, tem pessoas que são saudáveis. Sabe, aqui nós temos aqui um enfermo, ele era cheio de chagas, ninguém dava emprego para ele, ele era enfermo, ele não tinha como trabalhar, então ele mendigava o pão. Mas o que Davi estava querendo dizer é que se nós tivermos saúde, se nós pudermos trabalhar, se nós tivermos condição de trabalhar, nós não vamos ficar mendigando pão. Sabe, irmãos, quantas pessoas muitas vezes estão nas ruas mendigando e elas são enfermas, mas se Jesus Cristo passasse e pudesse curar elas, elas não queriam ser curadas. Sabe, porque elas gostam de usar aquela enfermidade para conseguir o seu sustento. Sabe, irmãos, e isso acontece muito. E às vezes nós vemos pessoas que não têm enfermidade nenhuma e fingem que tem enfermidade para ficar mendigando. Por quê? Porque ele acha mais fácil ficar mendigando do que trabalhar. E o que Davi está querendo dizer é, não, um justo, quem caminha com Deus de verdade, tem saúde para trabalhar, sabe, ele vai trabalhar, ele não vai ficar mendigando, ele não vai fingir que é um enfermo e vai ficar mendigando, não, ele vai buscar o seu pão de cada dia, e Deus vai abençoar e Deus vai dar. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos entender o texto bíblico corretamente, senão a gente acha que Davi, essa passagem aqui está contradizendo aquilo que Davi falou, sabe, quando não está. Sabe, então, que nós venhamos a nos atentar para essa passagem aqui. Sabe, a realidade do inferno. Sabe, irmãos, como é que Deus é um Deus justo, sabe, se Ele não pune o pecado? Sabe, irmãos, como é que Deus é um Deus justo, sabe, se Ele vai levar todo mundo para o céu, todo mundo que fez tanta coisa errada para o céu? Sabe, como é que Deus é um Deus justo? Sabe, o único jeito de nós sermos justificados, sabe, mesmo aqueles que vivem a vida mais santa, sabe, é através de Jesus Cristo na cruz. Sabe, quem não se salvar através de Jesus Cristo na cruz, quem não se voltar para Ele, e quem não reconhecer a sua incapacidade, a sua miserabilidade, sabe, irmãos, não vai conseguir se salvar, não vai conseguir alcançar o reino dos céus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.